Corri para a janela e vi os trabalhadores do sítio correndo atrás de algo que parecia ser um enorme cão negro. Ele levava a cria da vaca em sua boca enorme. Quando ele chegou em frente à plantação de milho, ele ficou de pé e suas pernas eram longas, assim como seus braços, e pareciam estarem quebradas. Ele olhou na direção da janela onde eu estava e me lançou um olhar parecido com o que vi do homem mais cedo. Era fim de ano. Eu tinha acabado de ficar de férias da escola e não via a hora de ir com meus pais e meus 4 irmãos para o sítio dos meus avós paternos, no Ceará. Toda a minha família tinha a tradição de se reunir naquele sítio para passar as festas de fim de ano. Nunca faltou um só membro da nossa família, pois éramos muito unidos, e essa tradição era sagrada para cada um de nós. Lembro de ter passado a noite em claro, esperando ansiosa para seguir viagem para aquele lugar tão querido. A noite parecia não querer passar, como se algo quisesse me manter ali, segura. Com muita dificuldade, o dia chegou e meus pais, eu e meus irmãos, pegamos a estrada bem cedo. No caminho, era risos e planos de tomar banho no rio e comer até não aguentar mais o bolo de queijo que a vovó fazia para nós e nossos primos. E assim foi feito quando chegamos lá. Mas havia algo diferente dessa vez, pois logo que chegamos naquele dia no sítio, meu avô chamou meu pai e meus 3 tios para a cozinha e mandou que minha avó levasse eu, meus irmãos e nossos primos para brincar no rio. No caminho, mesmo com toda aquela animação e brincadeiras, consegui ouvir a minha avó contar para minha mãe que algum animal andava comendo os animais do sítio. Quando eu vi aquilo, achei uma tremenda bobagem e não pensei nisso durante todo o dia. Na hora do almoço, uma mesa grande e farta de carnes, peixes de diferentes tipos, assados e cozidos, foi servida na ampla varanda da casa. Minha família, os trabalhadores dos meus avós e suas famílias comeram o quanto quiseram. Mas em um certo momento, um barulho de risadas e conversas parou, quando um dos meus tios avistou um homem completamente sujo e com roupas em farrapos saindo de dentro da plantação de milho. Meu avô logo perguntou o que ele queria. Pelo que parecia, o homem já era conhecido daquele povoado por andar sempre sujo e sozinho. Ele logo disse que só queria um prato de comida e um abrigo aquela noite,
pois ele estava indo embora daquele lugar para sempre. Disse que iria voltar para sua terra natal. Meu avô disse que tudo bem. Deu a ele um prato de comida e um lugar para dormir aquela noite. Todos ficamos um pouco receosos, mas ninguém ousou ir contra meu avô. Na tarde do mesmo dia, uma vaca teve suas crias. Foi uma felicidade muito grande, pois o animal era mais um membro da família. Eu estava encostada na cerca, observando meu avô e seus trabalhadores cuidarem da vaca. E quando olhei para o quartinho que o meu avô havia cedido para o homem de mais cedo passar a noite, eu vi olhar como um predador em direção à cria da vaca. Lembro de ter ficado com muito medo, mas não contei nada a ninguém. Fui dormir na noite daquele dia com aquela cena na cabeça. E na madrugada, acordei assustada com o barulho de um uivo bem alto e tiros. No quarto, junto a mim, estavam meus primos, meus irmãos e minha mãe, minhas tias e minha avó chorando apavorados. Corri para a janela e vi os trabalhadores do sítio correndo atrás de algo que parecia ser um enorme cão negro. Ele levava a cria da vaca em sua boca enorme. Quando ele chegou em frente à plantação de milho, ficou de pé e suas pernas eram longas, como seus braços pareciam estar quebradas. Ele olhou na direção da janela onde eu estava e me lançou um olhar parecido com o que vi do homem de mais cedo. De uma só vez, ele estraçalhou o animal que carregava, olhando fixamente dentro dos meus olhos. Seus olhos eram amarelos brilhantes. Alguém acertou um tiro no bicho, que o fez soltar um grande rugido e correr rápido para dentro da plantação de milho, até simplesmente sumir. O resto daquela noite foi um terror. Ninguém conseguiu dormir mais. No dia seguinte, meu avô foi ver como o homem que ele havia ajudado estava. Mas quando chegou no quartinho, ele não estava lá. Havia simplesmente ido embora, sem dizer um tchau ou obrigado. Meu avô, na hora, suspeitou que o homem era o bicho, que havia matado a cria de sua vaca, e reuniu meu pai, meus tios e boa parte dos seus trabalhadores para dar um fim naquilo. Durante todo o dia, uma busca foi feita no povoado, mas o homem jamais foi encontrado. Um amigo do meu avô, que trabalha em uma padaria, disse que estava indo para o trabalho quando viu o conhecido homem sujo e sozinho, sangrando na beira da estrada. Ele perguntou se ele precisava de ajuda.
E o homem disse para que ele o deixasse em paz. E essa foi a última vez que ele foi visto. Houve boatos que um bicho estava aterrorizando um sítio na cidade vizinha. E com essas informações, meu avô teve certeza que aquele homem era um lobisomem. A criatura se movimentava muito rápido. Então o senhor Damião falou para ele sempre atirar um pouco mais à frente, até que uma flecha de fogo acertou a criatura. Boa noite a todos. Espero que gostem do relato que vou contar, pois isso aconteceu bem recente, em 2019. Meu nome é Evandro Alves e tenho 42 anos. Na região que moro existem muitos garimpos e a polícia está sempre combatendo os garimpeiros. É uma briga de gato e rato. Na verdade, eu não sou garimpeiro, mas às vezes me aventuro na procura do ouro e meu trabalho é de caseiro no sítio. Mas estava de férias e um amigo que mora um pouco próximo do local do meu trabalho me convidou para irmos fazer uma pesquisa de ouro na reserva indígena Yanomami. Esse meu amigo é de Minas Gerais e o seu nome é Damião. Ele já é um senhor, mas tem muita experiência na profissão de garimpeiro. Eu perguntei a ele: Senhor Damião, não é perigoso entrarmos em uma reserva indígena Yanomami? Ele me disse: eu conheço o cacique da aldeia, e se a gente levar açúcar, sal, arroz e outras novidades, eles recebem a gente bem, pode ficar tranquilo. Pois bem, no dia seguinte, arrumamos todas as coisas e fomos até o rio. Pegamos uma canoa, descemos o rio abaixo 2 dias em direção à tribo, a fim de procurar ouro. Quando avistamos de longe a reserva indígena, imediatamente alguns índios já vieram em suas canoas ao nosso encontro. Confesso, fiquei assustado, pois todos nós sabemos que se um índio matar um branco, nada acontece com ele. Mas o senhor Damião, percebendo meu nervosismo, falou: fica calmo e não fala nada, deixa que eu falo com eles. Eles fizeram um sinal para a gente encostar a canoa na beira, e eles chegaram revirando nossas coisas. E para o meu espanto, o senhor Damião conversou com eles em sua língua nativa, e quando ele pronunciou o nome do cacique, seus semblantes mudaram de bravos para amigáveis, para o meu alívio. Com muita curiosidade, eles levaram nossas coisas até a tribo e fomos com eles, mas nossas armas um índio muito mal encarado confiscou, pois ele achou que era uma espécie de segundo no comando, pois o mesmo não dava um sorriso sequer.
Chegando lá, nos levaram até a maloca do cacique, que nos recebeu muito bem, pois com certeza era amigo do senhor Damião. Na verdade, ele fez até uma festa. Assou carne de caças, trouxe uma bebida indígena chamada caxiri, muito boa, que por sinal embebeda. Na verdade, eu gostei muito daquela bebida. Nessa noite, ficamos na maloca do cacique, pois o senhor Damião conversava muito com ele e dava presentes. Eu ficava só ouvindo, pois não entendia nada. Uma única coisa que eu entendia era que o cacique tinha uma filha muito bonita, que ficava me olhando e eu não sabia o que fazer, pois não sabia qual seria a reação do seu pai se eu me aproximasse de sua filha. Pela manhã, bem cedo, o senhor Damião fez uma grande panela de café e as índias fizeram um bolo de mandioca. Ficaram felizes, pois deixamos café, sal, arroz, açúcar e essas coisas que na tribo é um luxo. O senhor Damião me falou que estava tudo certo, que podíamos sair para procurar ouro, pois o cacique autorizou. Só alertou que não podíamos dormir na floresta, pois um canaimé estava atacando a região. Pois bem, amigos, aqui em Roraima, as pessoas chamam o lobisomem de canaimé. Depois de tomar café, saímos à procura de ouro. 2 índios vieram com a gente a pedido do cacique. Então, eu aproveitei para fazer perguntas sobre a criatura. E claro que através do senhor Damião. E logo no caminho, eu fiz a seguinte pergunta: se eles já tinham visto a criatura. E meio assustado, um deles respondeu que sim, e logo mostrou uma enorme cicatriz em seu peito, como se fosse uma garra de uma onça. Então, eles nos falaram que essa criatura se transforma de um índio que só está muito velho e tinha 2 na região, e que eles eram de outra tribo. Fiz muitas perguntas aos índios, que até o senhor Damião pediu para que eu parasse de fazer perguntas, pois eles não gostavam muito desse assunto. O certo é que já estávamos garimpando. O local era muito bom de ouro, mas teríamos que ir, pois a noite se aproximava e estávamos um pouco distantes. Ao chegar na tribo, já percebia uma movimentação diferente, pois a aldeia estava cercada de galhos e árvores secas. Com certeza eles passaram o dia inteiro fazendo isso, pois a aldeia era de um tamanho de um campo de futebol e estava toda cercada de galhos e árvores secas. E logo fiquei sabendo que a noite seria de lua cheia. O canaimé costumava atacar nessas noites. Fiquei sabendo o que poderia acontecer, pois nossas armas ainda estavam com aquele índio. Então, o senhor Damião foi até o cacique e pediu as armas de volta. Caso a criatura aparecesse, seria uma ajuda a mais. O cacique concordou, mas com uma condição: que a minha arma ficaria com aquele índio mal encarado e que eu mostrasse a ele como usar a arma. O senhor Damião concordou e eu, sem opção, tive que aceitar. Eu fui até aquele índio mal encarado e logo mostrei a ele como usar a arma e não tinha nenhum segredo. Então disse a ele que poderia ficar com a arma e só assim eu vi um sorriso em seu rosto, pois o ouro que encontramos cobriria todas as nossas despesas. Depois do jantar, estávamos todos sentados à beira de uma fogueira, quando
ouvimos um uivo muito alto vindo de uma montanha ao longe. O pânico foi geral. A movimentação de índios botando fogo nas árvores secas ao redor da tribo. Toda a aldeia estava em uma clareira de fogo. E nesse momento, todos os guerreiros estavam preparados com arcos, flechas e lanças de fogo. Nesse momento, fui até o índio bravo e entreguei todos os cartuchos da arma e ele ficou muito contente. O cacique pediu que eu ficasse em sua maloca até tudo acalmar, mas minha vontade era de ficar lá fora e olhar tudo. Mas eu teria que obedecer às ordens do cacique, pois ele era a autoridade máxima do local. Eu estava na maloca do cacique, quando de repente vi sua filha me chamando. Não pensei duas vezes e fui até ao seu encontro para poupar todos os detalhes, mas certo é que foi muito bom. Nunca pensei que uma índia fosse tão agradável. No momento em que a filha do cacique saiu da maloca, as coisas estavam muito agitadas lá fora. O Canaimé já tinha matado 2 cavalos que teriam ficado do lado de fora da aldeia, e a criatura estava rodeando a tribo. Era uma gritaria louca. Então eu fiquei em frente à maloca, olhando tudo aquilo. A criatura se movimentava muito rápido. Então o senhor Damião falou para ele sempre atirar um pouco mais à frente, até que uma flecha de fogo acertou a criatura. E aquele índio que eu dei a arma pulou sobre o fogo e disparou 2 vezes, acertando a criatura, que ficou mais lenta, e os outros índios aproveitaram e atacaram o Canaimé. Sem dó nem piedade, furaram a criatura em todo lugar possível e o arrastaram para o meio da aldeia. A movimentação era grande. Não me segurei e saí correndo até o local. A criatura estava dando seus últimos suspiros, enquanto os cachorros o mordiam por todos os lados. Aquilo era enorme, parecia um grande gorila com mistura de lobo. E o que mais me deixou espantado foi ver aquilo se transformar em um velho índio, bem ali diante de todos, mas já sem vida. Os guerreiros fizeram uma grande fogueira e o jogaram dentro. Ficaram dançando ao redor. Na verdade, eles fizeram uma festa pela manhã e só restaram cinzas. Só fiquei triste, pois nessa tribo eles não aceitaram rádio, telefone e essas coisas, pois senão teria filmado e tirado fotos, seria ótimo. Mas o importante é que eu e o senhor Damião vimos tudo e passamos mais 2 dias lá e retornamos com uma boa quantidade de ouro. Recentemente, eu e o senhor Damião estamos planejando outra viagem à aldeia, pois ele disse que eu preciso ir com ele até lá, pois o cacique mandou um recado que precisava falar comigo. Na verdade, eu já até imagino. Estou arrumando coragem para ir lá. O senhor Damião falou que o maior perigo que tem é o cacique me fazer casar com sua filha. Então, futuramente teremos uma nova aventura na aldeia Yanomami. Espero poder compartilhar com todos. E se eu retornar de lá, é claro. Uma boa noite a todos.
Olá, aqui nesse relato vocês podem me chamar de Kleber. Obviamente, esse não é o meu verdadeiro nome. Não posso revelar minha verdadeira identidade, porque eu trabalho em um órgão federal e também por motivos de chacota de algumas pessoas devido a uma experiência sobrenatural que eu tive e que houve testemunhas. Eu tenho 54 anos, sou casado e tenho filhos. Eu sempre fui um homem muito religioso e fazia muito evangelismo, principalmente para moradores de rua que vivem em rodovias e que vivem dentro das matas da Asa Norte de Brasília. Me dediquei a fazer isso por muitos anos, mas no ano de 2021 eu tive uma experiência sobrenatural em cima do teto da minha casa, que mudou a minha vida para sempre e tem perturbado meu sono até os dias de hoje. Tudo aconteceu na atual cidade em que eu vivo, Águas Lindas de Goiás, em um bairro chamado Jardim Paraíso. Eu moro perto da garagem de uma empresa de ônibus. Eu tenho um cachorro que se chama Hot Dog e todas as noites, comumente, ele dorme do lado de fora da casa. Mas quando chegando no mês de maio, eu comecei a colocar o Hot Dog para dormir dentro de casa. Geralmente eu fazia isso de madrugada, pois a temperatura baixa drasticamente. Antes de eu colocar o hot dog para dentro de casa, eu acendia a luz da frente da casa. Porém, não havia luz no corredor que dava para os fundos da minha residência. Quando eu ia pegar no meu cachorro, eu ficava alerta. Mesmo a casa tendo muros com quase 2 metros de altura e um portão de ferro, eu ficava com receio de alguém tentar me atacar desprevenido ou invadir a minha casa, pois a parte dos fundos era um breu total. E quando eu saía de madrugada, eu carregava uma chave de fenda para me defender de um possível ataque. Certa noite, a minha esposa estava fazendo cestas para o Dia das Mães. Me lembro que era 2 horas da madrugada. Eu saí para pegar o meu cachorro e entrei de novo para dentro. Tranquei todas as portas da minha residência. Me lembro que após uns 5 minutos, eu coloquei o meu cão para dentro de casa. Eu escutei algo se chocar violentamente contra a porta. Na hora, a minha esposa e meus filhos de 9 e 11 anos ficaram todos paralisados e assustados, inclusive eu. Me lembro que era uma noite de lua nova. A princípio, eu não queria abrir nenhuma porta ou janela, porque eu temia que fosse um bandido. Eu temia que ele pudesse estar com uma arma de fogo e me rendesse na hora que eu saísse. Eu fiquei esperando outra pancada. E se acontecer de novo, eu iria chamar a polícia.
Depois disso, nada aconteceu. Achei aquilo bem estranho. Se fosse um ladrão, com certeza iria dar outra pancada para tentar invadir a casa. Mas não aconteceu. Naquela noite, ninguém dormiu. Depois de alguns dias, eu comecei a fazer pesquisas na internet e comecei a suspeitar que um lobisomem fosse o responsável de ter dado aquela pancada na porta da minha casa. Muita gente pensou que eu estava sendo precipitado em minha conclusão, mas algo mais bizarro aconteceu e confirmou que eu não estava errado. No dia 11 de abril, o vizinho da frente da minha casa estava fazendo aniversário. Ele estava completando 15 anos. Logo, muitas pessoas apareceram para festejar com ele naquele dia. A festa começou à noite e horas foram passando e pouco a pouco as pessoas foram indo embora. Um detalhe importante a ser mencionado é que a casa do meu vizinho, por ser um pouco elevada, torna impossível ver a frente da minha casa, quase que por completo. Já na madrugada do dia 12, por volta de 1h30 da manhã, esse garoto, que era o aniversariante, junto com 4 garotos da mesma idade, decidiram brincar de estátua. Acho que muitos de vocês conhecem essa brincadeira. Eles decidiram ir para a garagem e brincar dentro do carro do pai do aniversariante. Quando eles estavam dentro do carro da garagem, eles puderam ver uma criatura. Eles viram um tipo de cachorro muito grande, peludo, com aspectos que não eram normais, nem mesmo para um cachorro de grande porte, como um Doberman, por exemplo. O que eles viram foi algo muito maior e aterrorizante que isso. Eu não escutei nada naquela noite. Os garotos disseram que aquele bicho andava de 4 sobre o meu telhado. Depois de um certo tempo, desapareceu na escuridão e provavelmente pulou para dentro da casa do meu vizinho. Naquela mesma madrugada, outras coisas estranhas aconteceram. Este garoto e o seu pai relataram que escutaram pisadas de algum animal que parecia ser bem grande e outros barulhos estranhos. O meu vizinho chegou até mesmo a sair de casa armado com uma faca para verificar o que era, mas não viu nada. No dia seguinte, eu pude ver algumas evidências de que alguém ou algo estava rondando a minha casa, pois eu tenho uma planta grande, um pé de boldo especificamente, que estava amassado, como se alguém estivesse sentado em cima.
Eu não tenho dúvidas de que aquilo era um lobisomem, o mesmo que deu uma patada na porta da minha casa, e os 4 garotos confirmaram a minha surpresa após eu pesquisar muito na internet. Muitas outras coisas estranhas continuaram acontecendo mesmo nesse ano de 2022. Quando chega perto da meia-noite, o meu cão fica meio inquieto, como se sentisse a presença de alguém. E os cães da vizinhança, quando está na época de lua nova, latem ferozmente de madrugada, como se estivessem brigando com algo. Hoje eu não tenho dúvidas de que a criatura existe. Tirem suas próprias conclusões e reze para que essa criatura não apareça um dia na sua casa de noite. Pois hoje, nem mesmo na cidade, estamos livres dessas criaturas sobrenaturais. Boa noite. O plano era ficar lá até ele virar humano de novo, mas o animal dava grunhidos horripilantes que gelavam até a alma. Então, pulando de árvore em árvore, todos fugiram do local, muito amedrontados. Bem, há algum tempo atrás, aqui na cidade do meu avô, Amarante, era normal alguém já ter visto o tal de lobisomem. Felizmente, esse animal é raro, mas ainda existe por aqui. A história que eu vou narrar é uma história contada pelo meu avô, homem sério que nunca mentiu. Quando era moço, meu avô e os amigos dele costumavam brincar numa picada, como é chamada a encruzilhada lá em São Gonçalo. Até que um dia ele e seus amigos viram um animal enorme correndo no meio do mato. Foi um espanto. Todos correram, desesperados, para as suas casas. No outro dia, eles se encontraram de dia na mesma encruzilhada para discutir sobre o assunto. Decidiram esperar nesta noite que se aproximava a besta fera só para ver de que animal se tratava. Quando entardecera, todos se encontraram perto do mato e cada um subiu em uma árvore para se proteger do animal, todos armados com facões, e esperaram. Depois de alguns minutos, ouviram um uivo amedrontador. Alguns pensaram até em descer e correr para casa, mas já era tarde. A fera estava abaixo deles, com suas enormes orelhas batendo uma na outra,
que fazia um barulho horrendo. Quando foi embora, todos desceram e sequer se olharam por tamanho medo que sentiam. Meu avô chegou em casa e contou para o pai dele o que tinha visto. E foi surpreendido quando lhe falaram que se tratava de um lobisomem e não de um enorme cão como achava que era. No outro dia, todos os amigos se encontraram novamente para discutir sobre o assunto. E, por surpresa, todos falaram ao mesmo tempo que era um lobisomem. Ficaram se olhando espantados por tamanha sintonia. Como meu avô era o mais velho do grupo, com 17 anos, resolvera de que eles deveriam armar uma armadilha para aprisionar a besta. Pensaram primeiro em cavar um buraco no chão, mas como muita gente passava por ali, de dia era perigoso alguém cair primeiro que a fera. Então, decidiram pegá-lo com uma corrente. Foram até um vizinho e pediram a corrente que era usada para puxar o trator quando ele atolava. Era muito forte e pesada e também muito resistente. Uns 50 metros antes de terminar o mato, 50 metros matos adentro, tinha uma árvore muito velha e grossa. Passaram a corrente por cima de um tronco em forma de forquilha, onde se separam dois galhos desta árvore, e na ponta da corrente, a uns 50 metros no chão, ataram uma enorme pedra que serviria de peso e impulso para a corrente subir. Na outra ponta da corrente, fizeram uma laçada de modo que o lobisomem viesse a se enroscar nela. A armadilha funcionaria da seguinte forma: quando a besta viesse a correr, ela enfiaria a cabeça dentro da laçada e, antes de que ele pudesse tirar a corrente do pescoço, meu avô lançaria a pedra que estava pendurada noutra árvore rumo ao chão, fazendo a laçada fechar em volta do pescoço da criatura e a corrente subir, o que supostamente manteria a fera suspensa no ar pelo menos tempo suficiente para todos correrem para as suas casas. Depois da armadilha pronta, eles avisaram todos os vizinhos que eles iriam fazer naquela noite, para que todos trancassem as portas e não deixassem as crianças brincarem na rua à noite. Pois, se o lobisomem se soltasse, ele estaria com certeza muito irritado pela brincadeira de mau gosto que haviam feito com ele. Naquela noite, todos preparados com suas armas, foram esperar a fera na encruzilhada. Quando estavam quase a desistir da, entre aspas, brincadeira, a fera veio a correr feito louco. Exatamente como eles planejaram, ela se enroscou na corrente. Mas o meu avô demorou para derrubar a pedra de cima da árvore, pois era muito pesada. Então, quando o lobisomem estava quase a escapar, ele conseguiu derrubar a enorme pedra, fazendo com que o lobisomem ficasse pendurado
pelo pescoço. O plano era ficar lá até ele virar humano de novo. Mas o animal dava grunhidos horripilantes que gelavam até a alma. Então, pulando de árvore em árvore, todos fugiram do local muito amedrontados. No outro dia, pela manhã, foram ver quem estava pendurado na corrente, mas não acharam nada. Quando voltavam para a aldeia, viram que o morador mais velho do local estava com o pescoço todo machucado e com marcas de correntes. Então, descobriram que ele era o lobisomem. Com todo o alvoroço, aquele ser humano de dia e fera à noite foi embora do local e nunca mais apareceu, nem de dia e muito menos de noite. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que eu vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, a história do lobisomem é antiga e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos, que até um dia aconteceu comigo. Num sábado à noite, mês de julho, fui a uma festa junina, a Festa dos Mineiros, hoje badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei a minha namorada na casa dela e fui para a minha. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber água e procurar dormir. Nisso, ouvi uns cachorros na rua, muito agitados. Inclusive, os meus 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Pensei, então vou ver que coisa é essa que está atrapalhando aqui.
Fui para a porta da sala, que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta que sai na varanda e não vi ladrão algum. O que eu vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras duas traseiras. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor e os da casa estava do lado de dentro do portão latindo para ele. Não levantou a cabeça. Não me viu ou fingiu que não viu. Saiu bem devagar, andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. E os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que vira e ele me chamou de doido, irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro e ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que eu relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança e, inclusive, da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas. Há vários relatos de aparições. De repente, esse ser ficou paralisado, com o enorme focinho suspenso, parecendo estar sentindo o cheiro de algo ou alguém.
e, para o meu completo horror, se virou de frente, olhando exatamente para onde eu me encontrava, semi-escondido atrás de umas grandes bobinas que tinha no pátio, no canto da fábrica, próximo do enorme muro. Essa experiência se passou comigo no ano de 1995 e, de fato, aconteceu. Devo falar que durante muito tempo da minha vida eu trabalhei como agente de segurança patrimonial, muitas vezes trabalhando durante a noite em lugares remotos, isolados e desertos, como instalações industriais antigas, fábricas, galpões e etc. Nesta época, eu era responsável pela vigilância noturna de uma grande fábrica bem antiga, localizada em uma região muito deserta, cheia de velhas fazendas, muitos morros e muito mato e árvores para todos os lados. Local muito esquisito mesmo, na região de Queimados, Rio de Janeiro. A noite nesta região toda era extremamente assustadora e causava calafrios. Meu turno começava às 19 horas e ia até às 7 da manhã. Todas as noites eu só trabalhava como vigilante nesta fábrica. Meu trabalho, basicamente, era fazer rondas de 2 em 2 horas por toda a área da fábrica, que era enorme, durante todo o meu turno. As coisas começaram a acontecer em uma noite, por volta das 2 horas da manhã, que eu estava fazendo a ronda, bem afastado da entrada da fábrica, quase nos fundos, onde havia galpões para armazenar materiais. E, pasmem, a cerca de uns 200 metros de onde eu estava caminhando, vi com toda certeza uma silhueta monstruosa e apavorante de um ser com um aspecto de lobo, só que extremamente grande. Sim, este ser se encontrava em pé nas patas traseiras e a sua altura ultrapassava 2 metros tranquilamente. Como o local que ele estava era bastante escuro, eu via sua silhueta através da luz da lua e dos postes de luzes da fábrica bem distantes. Deu para perceber que ele procurava algo entre os materiais e sucatas. Eu estava muito assustado, porém mantive o controle e permaneci em silêncio. De repente, esse ser ficou paralisado, com um enorme focinho suspenso, parecendo estar sentindo o cheiro de algo ou alguém. Para o meu completo horror, se virou de frente, olhando exatamente para onde eu me encontrava, semi-escondido atrás de umas grandes bobinas
que tinha no pátio, no canto da fábrica, próximo do enorme muro. Pensei em correr, mas não conseguia me mexer. Meu corpo realmente paralisou de terror. Pude ver que a criatura deu uns passos, e aí deu para eu distinguir com mais precisão do que se tratava. Realmente era um lobisomem. Deu para ver nitidamente sua forma monstruosa, cabeça enorme, com aspecto de um lobo horrível, olhos brilhantes e boca com presas imensas. Sua pelagem era meio cinza escuro e tinha imensas garras. Nesse momento, eu desesperado puxei a lanterna e consegui ligar e focar a luz da lanterna na direção da criatura, que para minha surpresa e alívio recuou e com um salto incrível pulou o muro ao lado dos galpões em direção à mata, nos fundos da fábrica. Ainda escutei um som horrível e muito assustador. Quando essa criatura se debandou para a mata. Uma mistura de uivo com grito ou urro quase humano, simplesmente apavorante. Após essa noite, ainda escutei muitas outras vezes os uivos horripilantes dessa criatura pelos arredores da fábrica. Mas, graças a Deus, só tive o desprazer de me deparar com ele essa vez. Investiguei e conversei com várias pessoas, trabalhadores da fábrica e os escassos moradores da região, sobre o acontecido e se eles sabiam me dizer se mais alguém já tinha visto essa criatura ou saberia algo sobre ela. Mas todos, sem exceção, desconversaram. Diziam que poderia ser um cachorro grande ou um corujão da noite que fazia tais sons, barulhos na mata. Mas sempre notei terror nos olhos de todos que conversei sobre o assunto. O que eu posso afirmar é que esses seres, lobisomens, realmente existem e por alguma razão procuram lugares bem remotos e isolados para transitar, principalmente à noite. Depois posto outras experiências sobrenaturais e apavorantes que vivenciei. Até breve.
Boa noite. Sou o Luiz do Paraná novamente. O relato que eu vou contar aqui hoje foi minha saudosa avó quem me contou. A data do acontecimento ela não me relatou, mas é muito antigo. Foi em Minas Gerais. Meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil. Os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô. Era uma época difícil, pois seu país de origem estava acontecendo a guerra e, para piorar, a famosa gripe espanhola que matou muita gente nesse período. Eles vieram de navio e presenciaram horrores, pois essa doença não existia vacina. E os infectados que morriam eram jogados no mar. O resto da tripulação era isolado dos demais. Foram vários dias navegando até chegarem no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias e conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e, com o tempo e muito trabalho, derrubaram as árvores. Fizeram seus ranchos e plantavam as primeiras mudas de café na área. Conforme o tempo foi passando, com a renda da produção de café, cada um já tinha sua propriedade. Não existia mais sociedade. Tudo ia bem, muita fartura, e com o tempo vieram filhos de ambos os casais. Minha avó Maria diz que quando nasceu o caçula, certa noite meu bisavô ouviu um barulho estranho. Um tipo de animal que rondava o rancho, mas para ele parecia ser um porco do mato. Como era uma área de derrubada, poderia ser vários animais, inclusive onça, mas não deu muita importância. Mas aquilo não parou. Outra noite, ouviu um tipo de uivo. Pegou a sua cartucheira de 2 canos que levava carregada e um lampião e ficou esperando do lado de fora do rancho. Deixou o lampião apagado, ficou em silêncio e de repente algo atacou as galinhas lá do galinheiro. Ele acendeu o lampião e armou os 2 gatilhos da espingarda. E mais do que depressa, correu para lá. E viu uma cena terrível. Várias aves destroçadas no chão. E as que sobraram estavam assustadas. Recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Por causa deste ataque, meu bisavô ficou de vigia à noite esperando o quer que seja voltar novamente. Pois a criatura voltou, mas não para atacar os animais. Tentou abrir a porta do rancho. Meu bisavô ele já estava preparado. Pela fresta do rancho, puxou os 2 gatilhos e atirou naquele animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo bem alto. Como estava escuro, não deu para ver o que era, mas o bicho saiu correndo
quebrando galhos pelo caminho, e desapareceu. No outro dia, havia muito sangue no chão e a trilha seguia mata dentro. Tinha rastros enormes do animal, com respingos de sangue. Meus 2 bisavós, cada um armado com espingarda e facões, seguiram para ver se achavam o que um deles tinha acertado na noite anterior. Foram até uma ribanceira que existia lá na divisa da propriedade, mas sem sucesso. A trilha acabava naquele lugar, que era muito perigoso para continuar a caçada. Nunca mais a criatura voltou. Provavelmente, se tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado os restos mortais daquilo. Esses foram meus 2 relatos de hoje e espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. Quando eles vinham numa alta curva da estrada, pro lado de cima tinha um enorme barranco. Avistaram a criatura. Meu tio disse para o seu irmão ficar atrás dele. E se recostou no barranco, puxando a faca e mostrando para o lobo, que ao avistar começou a babar e fazer uns grunhidos, e veio meio devagar, se arrepiando todo. Veio, passou raspando por eles, mas não quis avançar. Já que se fala tanto nessa tal criatura, meus avós, que já são falecidos, tinham então seus filhos menores, incluindo a minha mãe, que já tinha 10 anos, e o meu tio menor com 8. Então, como naquele tempo era muito mato, e eles logo haviam chegado na região, a casa era de alifante coberta com folhas de palmeira. Então eles comiam e jogavam os ossos ali mesmo no chão. A casa tinha bem no centro um borraio, aqueles tipos de fogão, que é uma caixa no chão e se coloca madeira grande para queimar com um gancho pendurado em uma corrente para cozinhar a comida. E então, logo atrás desse borraio, dormiam meus avós e seus filhos. Eles sempre deixavam um fogo bem forte, porque como a casa era no nada, não se tinha muita proteção. E as crianças ficavam expostas. E naquele lugar existia lobisomem. Ele era o compadre dos meus avós. Tinha meu tio mais velho já falecido. Ele era rapaz, devia ter uns 18 anos na época. Nessa noite, ele tinha ido visitar os meus avós e resolveu posar, pois sabia que o tal compadre sairia à noite. Então, umas horas da noite,
Ele estava deitado quando sentiu uma coisa peluda que passava pelo rosto dele e fungava e mastigava rápido. Ele saltou da cama, no caso levantou, pois dormiam no chão, catou um resto de tição que tinha no borraio e tacou naquele bicho. Mas o lobo era rápido. Ele caía fora, então se atracaram. O lobo mordia ele e ele caía fora. Era muito rápido. Na época, ele era guarda e ele metia a madeira no lobo e o lobo caía fora. Chegava a fazer vento a cada mordida que ele dava. Então ele gritou para o meu avô que ali tinha um cachorro pulando nele. Disse: "Não é um cachorro, é um terneiro." Para quem não sabe, terneiro é a cria da vaca até 1 ano de idade. "Pai, não é um terneiro não, é um lobisomem." Quando ele disse assim, meu avô saltou e juntou uma pedra. Nisso, o lobo pulou no meio do batatal. Mas meu tio e meu avô saltaram atrás. E meu avô, no vulto, atirou a pedra, acertando a cabeça. Ele deu um grunhido e sumiu ladeira abaixo, perdendo sangue. Quando o dia amanheceu, eles seguiram um rastro de sangue que dava até um córrego próximo da casa do compadre dele. E como atravessava o riozinho, perderam o rastro. Então foram só por curiosidade na casa do seu compadre. Chegando lá, a mulher dele já veio desfalcada os receber. Meu avô perguntou por ele. Ela disse que ele foi à venda ontem à noite e se meteu numa briga. Levou uma pedrada na cabeça e estava deitado. Meu tio e meu avô pediram para ver ele. Para a surpresa dele, ele estava todo burrento e com a cabeça bem machucada da pedrada que o meu avô lhe acertou. No caso, eles sabiam que se tratava dele. Era ele que ia comer os ossos. Mas meu tio, na hora e de susto, no mesmo momento não lembrou que se tratava do compadre do meu avô e por isso meu tio reagiu e ele revidou, obrigando meu avô a se meter. Isto passou uns tempos e ele não apareceu mais na casa do meu avô. Então ele sabia que eles não tinham medo dele. Mas o tempo se passou, os meus tios saíram para longe. Quando tinha que comprar algumas coisas, pois os locais eram muito próximos ao local da venda, certa tarde se deram conta que iam pegar a noite na estrada. Lembraram desse tal lobisomem. Meu tio mais velho se armou com uma faca. Era a única saída. Quando eles vinham numa alta curva da estrada, pro lado de cima, tinha um barranco enorme. Avistaram a criatura. Meu tio disse pro meu irmão ficar atrás dele e se recostou no barranco, puxando a faca, mostrando pro lobo, que ao avistar começou a babar e fazer uns grunhidos e veio meio devagar se arrepiando. E ele veio, passou raspando por eles, mas não quis avançar. Sempre que eles podiam, eles espiavam quando ele saía de casa, lá embaixo dos pés de fruta. Ele ficava pelado
e se rolava sobre as, digamos, fisiologias dos animais, se transformando num enorme lobo e saía correndo rua afora. Na verdade, eu sempre odiei coisas de terror. Porém, desde este fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje eu estou aqui, um grande fã do trabalho de vocês. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, sempre amei histórias do folclore, em especial do lobisomem, que envolve a minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai e toda a minha família sempre amaram cães e lobos. Por causa disso, sempre tive um cachorro ao meu lado. E com isso me tornei um grande fã da história do lobisomem. Tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado, ou pelo que minha mãe já tinha relatado. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. É horripilante. Eu tinha apenas 14 anos de idade na época. E como todo final de ano eu ia visitar minha avó no Ceará, ela morava em uma espécie de sítio afastado da cidade e por causa disso eu podia desfrutar de toda a beleza da natureza. Muitas vezes eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira e pela primeira vez eu iria vê-la durante a viagem. Desta vez mais velho, eu pude ir de bicicleta junto de meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomens eram lorotas. E por estar saindo ao anoitecer mais ou menos umas 19h30, minha avó brincou dizendo: "Cuidado! Se o lobo te pegar, vai fazer picadinho." Eu não vou mentir que eu achava legal e tudo, mas achava uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre o lobo, eu sempre a achava mentirosa, mesmo não dizendo. Saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindo de dentro da mata. Que estaria ao redor do caminho. Eu tenho que admitir, era assustador aquele caminho. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre ficava apreensivo quando passava por ali, de dia ou de noite. Que era um caso. Infelizmente, o meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira. Por causa da raposa que estaria matando galinhas por ali. Poderia nos atacar caso estivesse pela redondeza. Eu era um garoto da cidade
Mesmo sabendo que a raposa é perigosa, eu achava que era de menos, que eu poderia fugir de bicicleta. Mas continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiram por toda a parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta. E já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo ou coisa parecida. Até caí da bicicleta ao ser surpreendido por uma ovelha ao sair do mato. E por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira. E decidi voltar. Mas os cães correram para a direção da árvore e eu não podia deixá-los ali. Na verdade, eu estava me borrando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei no mato atrás dos cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta, mas também estavam com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos, estava de costas, parecia um cachorro, mas não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Ele poderia até ficar em pé. Ele estava comendo a galinha e eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. E se eu tivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico acabei gritando e caindo no chão. Chamei a atenção da criatura e a imagem dela ao virar era totalmente bizarro. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser o efeito do sono ou até a alucinação. Afinal, fiquei pensando desde o caminho até o local da criatura, mas não fiquei parado. Eu entrei no mato e corri bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada, nem a casa da minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos 1 hora, até encontrar os cães que ainda estavam horrorizados. Eu contei para todo mundo, mas ninguém acreditou. Mas muitas pessoas falaram que viram essa mesma criatura pelos matos, e perto da laranjeira foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nada. Além de que os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira desde aquele dia. E nem eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança, e marcada por mim pelo horror. Será mesmo que seria um lobisomem? Ou poderia ser um demônio ou um espírito que guardava a árvore? Poderia ser até meu avô, caso tenha uma mente aberta. Mas, de qualquer maneira, essa é a minha história. O fato ocorreu comigo quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas se passavam e foi ficando tarde, mas eu não estava preocupado com a hora, porque eu não iria para a escola no outro dia. Mas, como era meio longe, eu me despedi dos meus amigos e desci. A essa altura, já devia ser umas 2 da madrugada, por aí. No caminho de volta para casa, da onde eu estava, eu tinha que pegar uma ladeira e depois um subidão. E não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, descendo a avenida de boa, e quando eu estava na metade da subida, eu olhei para outra rua que descia e vi o tal animal que, na minha opinião, e pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos, que na hora associei, era um lobisomem. Também lembrei das coisas que a minha avó me contara sobre essas criaturas, e justo naquele dia ela tinha me dito para não sair e nem ficar por aí.
porque era quarta-feira de cinzas e início da quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo o que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Eu até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Quando eu vi, eu não acreditei. Sabe quando você olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Pois é, foi essa a minha primeira reação. Mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior. Totalmente coberto de pelos curtos, aspecto corporal forte, e se locomovia como um cachorro, mas também como um ser humano. Quando eu percebi que era uma coisa real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então ele não tinha me visto, e por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega. Por qual motivo ele estava fazendo aquilo, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Eu fiquei apavorado e pensei, agora ou ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas pauladas nele com o skate, mas o medo falou mais alto. Então continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele entrou no quintal de uma vizinha onde havia um pé de mangueira e também um pouco de mato na entrada que obstruía a visão. Lembro que quando eu vi, ele se encontrava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois se voltou à posição de um cão, ficando sobre as 4 patas, que na minha opinião é melhor para desenvolver velocidade e tem então uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir. Ele, para entrar no quintal da vizinha, que era uma casa humilde, de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta de mais ou menos 1,30 m de altura, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa quase morto, cansado, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua enquanto ela não vinha para abrir, com medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante, assustador. Então, quando ela abriu o portão aos meus gritos de "Anda logo, vó, anda logo, eu vi um bicho lá no estradão", que é um apelido que o povo dá para aquela avenida. Ela me disse: "Vai, moleque, não te falei para não sair hoje?" Desde então eu passei a acreditar. No outro dia eu fui lá na casa do meu colega, bem cedo, e vi as folhas e galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. E então eu contei a história para ele e foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. O ruim das pessoas é que coisas assim, extremas, extraordinárias, elas só acreditam quando veem por si próprias. Ou seja, com seus próprios olhos. No interior de Minas Gerais, há uma rica tradição de lendas e histórias folclóricas, e entre elas, existe também a figura mítica do lobisomem. O lobisomem é uma criatura lendária que, de acordo com a crença popular, possui a habilidade de se transformar em um ser híbrido entre humano e lobo, durante as noites de lua cheia. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo um lobisomem no interior de Minas Gerais é a lenda do lobisomem de Araxá. Araxá é uma cidade localizada no Triângulo Mineiro, conhecida por suas águas termais,
e por abrigar o famoso Grande Hotel do Barreiro. É uma região muito procurada pelos turistas por toda a sua beleza e encanto. Mas eles não fazem ideia que durante as noites um ser monstruoso e muito temido ronda aquela região. Segundo a lenda, na região próxima à cidade, vivia um homem solitário e misterioso chamado Zé da Cabana. Ele era conhecido por sua aparência estranha e por se afastar da sociedade, vivendo em uma cabana isolada nas montanhas. Durante o dia, Zé da Cabana era um homem comum, mas, ao chegar às noites de lua cheia, todos diziam que ele se transformava em um terrível lobisomem. Os moradores da região temiam esse ser terrível e contavam histórias assustadoras sobre seus ataques aos animais da região, como também a aqueles que se aventuravam a vagar durante as noites de lua cheia. Dizia-se que o lobisomem era uma criatura feroz, com olhos vermelhos, brilhantes, que pareciam duas brasas, e longos dentes afiados, capaz de correr rapidamente e emitir uivos aterrorizantes, capaz de gelar a espinha até do mais corajoso. A lenda ganhou ainda mais força quando foram encontradas pegadas estranhas nas proximidades da cabana de Zé. As histórias sobre o lobisomem de Araxá se espalharam pela cidade, causando medo e apreensão entre os moradores. Já cansados de viver nesse terror, alguns moradores da região resolveram investigar o mistério por trás desse lobisomem. Eles se embrenharam na mata durante uma noite de lua cheia, munidos de armas e lampiões. Apesar do pavor que tomava conta de cada um daqueles homens, eles estavam dispostos a tudo para defender seus lares e famílias. A noite já ia alta quando, próximo à cabana de Zé, eles avistaram um ser monstruoso. Sem pensar duas vezes, eles abriram fogo. Vendo a investida daqueles homens, o ser medonho se embrenhou no mato, fazendo eles o perderem de vista. Depois de procurarem por mais um tempo, voltaram para suas casas desapontados por terem perdido o rastro daquele ser. E o mais curioso é que depois desse dia, nunca mais o Zé da Cabana foi visto na região. A lenda do lobisomem de Araxá persiste até hoje, passando de geração em geração, alimentando o folclore local. Embora não haja evidências concretas de que o Zé da Cabana era aquele lobisomem, a história continua a despertar curiosidade e arrepios nos moradores da região. Assim como essa, existem diversas histórias de lobisomens e criaturas sobrenaturais em diferentes regiões do interior de Minas Gerais. Essas lendas desempenham um papel importante na cultura popular, transmitindo tradições e crenças por meio das gerações. E você? Acredita em lobisomem? Falando sério, uma pessoa aqui tem um sobrinho que vira lobisomem por conta de maldição de família. O tio do tal rapaz, que se transforma em lobisomem, me disse que seu sobrinho contou que enquanto ele não comer animais nas noites enquanto está como fera, não sai dele a vontade insuportável de consumir sangue quente. E que ele não consegue ter o controle de ser, que apenas uma vez ele teve controle da fera que se tornou, ainda assim, porque estava passando sobre um cemitério onde havia uns trabalhos com velas acesas. O tio dele conta que seu irmão, o pai do rapaz que vira, sumiu tem mais de 10 anos.
e que ele virava sempre. Só ao completar 16 anos, após passar mal durante 7 dias com febre alta, que não passava por nada, teve uma melhora inesperada. Ao acordar, no 8º dia, sem febre, com o seu corpo diferente, com um cheiro forte e estranho, os cantos dos olhos amarelados, o rapaz disse ao seu tio que sentia seus ossos tremendo, todos, e que naquela noite ele tinha que ir para o meio do mato mais longe de todos, pois ao fechar seus olhos ele via grandes olhos vermelhos e uma voz aterrorizante o chamando para determinado ponto de uma certa mata. Quando foi no início da noite, o rapaz começou a fixar seus olhos em direção à mata. Todo o seu corpo arrepiava. E ele dizia: "Tenho que ir, pois meu pai está me chamando." Mas fazia 10 anos que o seu pai havia ido embora e desaparecido. Quem era que chamava o rapaz? Ele sai correndo mata dentro e após um tempo andando dentro da mata, ele parou e deu 3 voltas em uma grande árvore. Árvore tal que ele não sabe dizer qual espécie, mas sabe que após as 3 voltas na grande árvore, sua visão ficou preta e branca e foi embaçando e sentiu seu corpo esquentando e apagou. Ao acordar ouvindo altos estalos, ele sentiu fortes dores. Foi aí que ele soube que estava se transformando na fera, que seu pai sempre se transformava. Disse que seu sobrinho falava que sentia as juntas dos ossos como que sendo esmagados, e seus ossos se alongando enquanto ele rolava de dores no chão entre 3 árvores que formavam um triângulo. Seu sangue fervia, seus dentes doíam, e a sensação que todos os dentes estavam sendo arrancados à força. E ele apagou. Se lembra então de redobrar a consciência e o controle daquele corpo forte e poderoso, monstruoso e parado, se tremia todo dentro de um cemitério. Como eu disse antes, ele só se lembrava de ter controle da fera num cemitério onde havia trabalho de magia. Isso aconteceu há exatos 2 semanas atrás. O rapaz confessa a vocês que desde então, após fazer 16 anos de idade, ficou meio diferente mesmo. Ficou mais caladão, se isolando de algumas pessoas, olhando as pessoas de baixo, como um cachorro arisco faz. Resumi muitas coisas. Contei aqui o que o seu tio, que é meu colega de infância, me contou. Isso está acontecendo mesmo com este rapaz. Não posso contar muita coisa, nem entrar em muitos detalhes. Eu nunca vi esse lobisomem, mas já ouvi o grunhido dele. Pois é, eu acredito que seja mesmo o sobrinho do meu amigo. Eu me chamo Bruno de Castro e moro em Maringá, Paraná. Eu sou um vampiro, em especial de energia vital, ou Psivamp. Na minha crença, vampirismo e licantropia
São dois caminhos que levam ao mesmo destino, a imortalidade. E acredito pessoalmente que dá para ser as duas coisas simultaneamente. Bem, em meados de 2022, ano passado, na Quaresma, fiz um ritual de teriomorfismo, simples porém eficaz. Para quem não sabe, teriomorfismo inclui também a licantropia, mas também abrange outros animais de poder ou totens xamânicos, como no meu caso, a pantera, ou mais especificamente, o tigre. E o ritual que eu mencionei foi extremamente eficaz. Teoricamente, eu me transformaria em lua cheia, a seguinte do ritual, também realizado em lua cheia. Mas ocorreu algo inesperado, até certo ponto, por assim dizer. Pois pode-se esperar tudo em um ritual de ocultismo. O inesperado, por assim dizer, foi que a minha primeira transformação ocorreu na noite seguinte ao ritual, com a lua minguante. No meu quarto, eu estava sozinho em casa, felizmente, para não matar ninguém de susto. Doeu demais. Não posso descrever a agonia aterradora que senti. Mas o pior, me transformava e destransformava na mesma noite. Depois, no dia seguinte, na noite seguinte, de novo e de novo. E tive ao longo de meses seguintes lapsos de memória. Eu não me lembrava de nada do que fiz transformado. Apenas sentia quando uma nova transformação se aproximava e corria e me trancava no quarto. Tive este privilégio, por assim dizer, por estar desempregado e na casa dos meus pais. Sentia meus músculos rufarem, tremer luzentes, como um tambor mediante ao menor sinal sequer de raiva que eu passava. Eu não sei de onde tirei determinação para conseguir tirar as minhas roupas nestas horas para que não se rasgassem. A primeira transformação da qual me lembro conscientemente foi no cemitério. Acho que era lua cheia, mas não tenho certeza. Só sei que há quase um ano, em agosto de 2022, uma força hipnótica, um instinto primordial, como se meu espírito soubesse exatamente o que fazer, me levou no meio da noite ao cemitério. O guarda, grande amigo meu, não estava no seu posto. Devia ter ido ao banheiro rapidamente, pois ele é um bom homem e excelente profissional. E eu estava em uma espécie de torpor por causa da lua. Mas ainda não sentia a transformação se aproximar tão rapidamente. Então adentrei o solo santo da necrópole, fui a uma encruzilhada mais escura e encoberta por árvores, protegido de olhares curiosos, tudo guiado por meu instinto. Tirei minhas roupas, morrendo de vergonha, mesmo estando aparentemente sozinho. Afinal, nunca estamos realmente sozinhos no cemitério, não é mesmo? E continuei, constrangido, todo encabulado. Só tive tempo de conferir se o meu telemóvel estava no bolso da calça no chão, e sem saber onde enfiar minha cara, defequei. Sim, fiz o número 2 ali, mesmo no chão da encruzilhada. Em seguida, esta força hipnótica me fez sair e rolar da esquerda para a direita várias e várias vezes. Enquanto eu estava a caminhar, eu estava me transformando. Então me deu um pique de energia e uma tremenda vontade de correr e berrar. E foi o que eu fiz. Então uivei,
Mas ao invés de rugir, pois eu ainda não havia me sintonizado com meu totem xamânico, o tigre, eu estava transformado em lobisomem, não em tigresomem. Corri e uivei durante cerca de 25 minutos. Fui a uma calunga, que é como na Umbanda e na Quimbanda, a gente chama o cruzeiro, geralmente no centro dos cemitérios, e me destransformei, girando ao contrário, dessa vez da direita para a esquerda. Voltei, vesti as minhas roupas, cheio de vergonha por ter evacuado na grama, feito um cachorro, e corrido nu em público, pois eu tinha consciência de tudo, embora pouco controle do meu corpo. Mas se querem mesmo saber, a experiência foi libertadora.